Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Marcílio e hoje a gente vai apresentar sobre a tecnoanalítica, uma das mais cruciais da ciência moderna, a cromatografia líquida de alta eficiência, ou também conhecida como HPLC. Eu e o Danilo, que é o outro aluno que vai apresentar esse trabalho, vamos explorar como que essa metodologia se tornou um pilar de pesquisa e na indústria, abordando sua importância, suas aplicações, os fundamentos físico-químicos que a regem e, em um breve, mas fascinante resumo sobre o seu histórico e sua evolução. Muito obrigado. Para começo de conversa, o que exatamente é um HPLC? Bom, na sua essência, é uma técnica de separação. Ela pega uma amostra complexa, como extrato vegetal ou medicamento, e a desmembra em seus componentes individuais. O HP e HPLC significa high Performance ou High Pressure, e é o que a diferencia das outras técnicas. Diferente da cromatografia líquida tradicional, o HPLC utiliza bombas de alta pressão para impulsionar a fase móvel através de uma coluna preenchida com partículas muito finas. Esta alta pressão é a chave para a alta eficiência e a velocidade de separação. A grande vantagem da HPLC em relação às outras técnicas é a sua capacidade de analisar compostos que não podem ser vaporizados sem se decompor. Pense em proteínas, por exemplo, ou açúcares, ou até mesmo a maioria dos fármacos. A cromatografia gasosa não consegue lidar com essas moléculas, mas o HPLC, por trabalhar em fases por trabalhar em fase líquida, é perfeitamente adequado. Isso a torna uma ferramenta indispensável para a análise de praticamente qualquer substância de interesse biológico ou farmacêutico. Olá pessoal, agora quem fala é o Danilo. Eu vou falar um pouco sobre o histórico do HPLC. A cromatografia nasceu em 1903 com o botânico russo Mikhail Tivet. Desculpa a pronúncia. Mas continuando, ele usou uma coluna de vidro preenchida com carbonato de cálcio para separar os pigmentos coloridos do extrato vegetal, dando o nome da técnica de croma, que significa cor, e grafeno, que significa escrever. No entanto, a cromatografia líquida permaneceu lenta e com baixa eficiência por décadas. A verdadeira revolução, o nascimento do HPLC, ocorreu na década de 1960. Pesquisadores perceberam que, para aumentar a eficiência da separação, era necessário usar partículas de fase estacionária muito menores. O problema é que partículas menores geram uma resistência enorme ao fluxo do líquido. A solução engenhosa foi a introdução das bombas de alta pressão. Essa inovação permitiu que a fase móvel fosse forçada a atravessar a coluna, transformando uma técnica lenta e manual em uma ferramenta rápida, precisa e automatizada, que hoje conhecemos como HPLC. A evolução não parou. Hoje temos o UHPLC, que usa pressões ainda maiores e partícula sub 2 micrômetros, oferecendo separação ainda mais rápida e eficiente. Agora eu vou falar um pouco sobre os fundamentos fisicoquímicos. O coração da HPLC reside um princípio fisicoquímico fundamental, a partição diferencial. Imagine a coluna cromatográfica como uma pista de obstáculos. Temos a fase estacionária, que é o material que preenche a coluna, e a fase móvel, que é o solvente que flui continuamente. Quando injetamos a amostra, seus componentes começam uma competição entre essas duas fases. As moléculas da amostra estão constantemente se ligando e se desligando dessa fase estacionária, enquanto são arrastadas pela fase móvel. A chave de todo esse processo é a afinidade. As moléculas que têm uma afinidade química maior pela fase estacionária, ou seja, que se ligam a ela por mais tempo, serão retidas por mais tempo e se moverão mais lentamente. Por outro lado, moléculas com maior afinidade pela fase móvel serão arrastadas mais rapidamente. Essa diferença sutil, mas constante nas velocidades de migração faz com que os componentes se separem ao longo da coluna. Eles emergem no detector em momentos específicos, que chamamos de tempo de retenção. Esse tempo é uma característica única para compostos sob condições cromatográficas específicas, funcionando como se fosse uma impressão digital para a identificação e a sua codificação. Essa afinidade é muito ligada também geralmente ligada à polaridade do composto, porque essa parte, a fase estacionária, sendo uma coluna, vai acabar tendo mais afinidade, por exemplo, uma coluna polar, vão ser por compostos polares por aquele conceito básico da química, por exemplo, de que semelhante se junta melhor com semelhante. Agora a gente vai dar um pouco de foco nos modos de separação. A flexibilidade do HPLC é determinada pelos diferentes modos de separação. Escolhemos com base na natureza das nossas amostras. O modo dominante, responsável por cerca de 75% das aplicações, é o HPLC de fase reversa, ou RP-HPLC. Nesse modo, a lógica é a seguinte: a fase estacionária é não polar, tipicamente uma sílica modificada com cadeias de carbonos longas, como um C18. A fase móvel, por sua vez, é polar, geralmente uma mistura de água com um solvente orgânico. A separação ocorre com base na hidrofobicidade. Moléculas mais polares que interagem um pouco
com a fase estacionária não polar, são as primeiras a serem arrastadas pela fase móvel, que é polar. Já as moléculas mais hidrofóbicas são retidas por mais tempo. O modo oposto é o HPLC de fase normal. Aqui a fase estacionária é polar, como a sílica pura mesmo. E a fase móvel é não polar. Nesse caso, os componentes mais polares são mais retidos. Além desses, temos outros modos especializados, como a cromatografia de exclusão por tamanho, que separa as moléculas com base no seu tamanho, e a cromatografia de troca iônica, que separa com base na carga elétrica. Essa diversidade de modos permite que o HPLC seja adaptada para separar praticamente qualquer tipo de molécula, desde íons inorgânicos até grandes biopolímeros. Bom, apesar de ser uma técnica muito boa, muito precisa e muito sensível, essa sensibilidade excessiva acaba trazendo muitos problemas, porque você tem que acabar tomando muitos cuidados para que você não acabe atrapalhando na maneira, por exemplo, de fazer sua amostra, de tratar a sua amostra e acabe criando sinais falsos ou sinais que você não consegue identificar perfeitamente o que são do seu analito. Bom, então alguns problemas que podem acontecer com esse HPLC são a presença de contaminantes, que acabam causando os ruídos na linha de base e picos desconhecidos. Isso acontece quando, por exemplo, você usa um reagente que não é puro o suficiente para um HPLC, um solvente que não é puro o suficiente. Se ao tratar a sua amostra, você acaba usando, às vezes, um reagente que vai continuar nela e vai acabar coeluindo com a sua amostra, ou, por exemplo, em fármacos, que possuem muitos outros componentes além do analito que você quer acabar analisando. Então, se você não considerá-los, se você não conseguir tirá-los, ou pelo menos saber onde que eles vão acabar caindo nesse tempo de retenção, você vai acabar criando os ruídos ou sinais desconhecidos e isso vai acabar atrapalhando a análise da sua amostra. E também é importante você saber nos recipientes que você guarda os reagentes e a sua amostra, porque dependendo da maneira que você acaba estocando o seu material, você acaba decompondo ele, então vai perder o material que você quer analisar, ou ele pode acabar interagindo com o material, com o vidro, com o plástico que está no seu recipiente, e isso vai acabar atrapalhando também na medida do seu sinal analítico. Outro problema seria a proliferação de fungos e algas nas soluções, que pode causar entupimento do equipamento ou também causar ruídos no seu sinal analítico. E a solução poderia ser o descarte das soluções, além também da limpeza do equipamento e também dos frascos que vão conter as soluções. E por fim, um outro problema que a gente gostaria de citar era a presença de bolhas e de gases ou gases dissolvidos na sua amostra, no solvente. Porque isso acaba trazendo ruídos na sua linha de base, porque a ideia do HPLC, né, das cromatografias, é você um fluido ir andar pela sua coluna, né, através da fase móvel, passando pela fase estacionária, e caso você tenha bolhas ou gases dissolvidos, isso acaba causando um lugar que não tem essa fase móvel e não vai ter, então, seu analito. Então, acaba que, ao chegar no seu detector, acaba que o detector não percebe esse sinal, então você acaba causando ruídos no seu cromatograma e isso acaba atrapalhando na sua análise. Uma solução é desgasificar tanto a fase móvel quanto o seu analito, dependendo do que você está analisando. Por exemplo, se você estiver analisando cafeína num energético, você tem que acabar desgasificando. E a maneira correta de fazer isso é ou através de uma agitação magnética, com uma barrinha magnética, ou de uma maneira melhor, o ultrassom. Outra maneira também de evitar que o gás entre na sua solução é usar tampas vedadas para que você evite que esse gás acabe entrando, acabe dissolvendo na sua solução e acabe trazendo esses problemas já descritos e homogeneizar adequadamente a fase móvel novamente para que evite que os gases fiquem dissolvidos, além de fazer uma purga, por exemplo. Agora falando um pouquinho do HPLC na área da ciência e da tecnologia, a gente sabe que o HPLC tem importância imensurável nessas duas áreas. Ela se estabeleceu como um padrão ouro em muitos campos da química analítica. Primeiramente, a sua alta sensibilidade e precisão são incomparáveis. A HPLC pode detectar e quantificar substâncias em níveis de traço, ou seja, partes por milhão ou até por bilhão. Isso é vital para a segurança e conformidade regulatória. Em segundo lugar, a versatilidade da técnica é notável. Como vimos, ela pode ser configurada para analisar desde pequenas moléculas orgânicas, como vitaminas e pesticidas, até grandes biomoléculas, como proteínas e peptídeos, que são a base da biotecnologia. Por fim, a HPLC é espinha dorsal do controle de qualidade e da pesquisa e desenvolvimento. Na indústria farmacêutica, por exemplo, ela é usada para garantir a pureza de medicamentos e a estabilidade da formulação ao longo do tempo.
Na pesquisa, ela é fundamental para monitorar a síntese de novos compostos e isolar substâncias ativas de fontes naturais, por exemplo. Em suma, a HPLC não apenas mede, ela valida a qualidade e impulsiona a inovação em inúmeros setores. Bom, aqui a gente trouxe uma imagem que representa um aparelho que utiliza essa técnica de HPLC, Sistema Cromatográfico HPLC. Aqui na imagem, através dos números, vamos conseguir identificar as partes desse aparelho e conseguir explicar o que cada uma delas faz. Primeiramente, é o recipiente do solvente, que é o local onde você coloca o solvente, a fase móvel, e é dele que vai sair, o aparelho vai conseguir pegar e injetar ao longo da coluna. No número 2, nós temos o desgaseificador, que é um aparelho que, como dito anteriormente, é importante, já que a sua amostra não pode ter gases diluídos ou bolhas, porque isso vai acabar atrapalhando o sinal analítico, como discutido anteriormente. Então, o desgaseificador é normalmente importante para que ele retire o gás ou o gás dissolvido ou bolhas que ainda podem ter continuadas a mesma após os processos do preparo de amostra. O número 3 mostra a parte do aparelho que é responsável onde se localizam as bombas. Essas bombas são essas de alta pressão, que vão acabar conseguindo causar o arraste da sua fase móvel, que é alimentada pelo número 1. E dessa forma, o líquido consegue, né, passar pela coluna cromatográfica com alta pressão e trazendo a alta sensibilidade e alta precisão que essa técnica acaba trazendo, né? Então essa bomba é muito importante. Depois temos os injetores, que é deles que a amostra vão ser pegadas através de uma injeção, se for aparelhos muito antigos mecânicos, mas pode ser automático também, através de uma seringa, e ela pega algumas quantidades da sua amostra e disso ela vai alimentar a coluna, vai chegar na coluna e vai começar o seu processo, o processo de passar pela fase estacionária. Depois disso, nós temos o forno de coluna, que é responsável pelo número 5. Esse forno é responsável por manter a coluna em uma temperatura homogênea ao longo de toda a corrida cromatográfica, porque caso ela não esteja aquecida, não, se ela não estiver na temperatura correta e de uma maneira homogênea ao longo de toda essa corrida, acaba que o tempo de retenção vai mudar, então às vezes o mesmo composto vai chegar em tempos diferentes, vai acabar causando problemas de eluição, de coeluição da coluna, do analito na fase móvel pela coluna, e isso vai acabar atrapalhando nessa medida. E dentro desse forno existe a própria coluna, que pode ser, como dito anteriormente, pode ser tanto de uma fase, perdão, da fase estacionária, que pode ser tanto polar ou apolar, que vai depender do seu analito e da sua fase móvel. Saindo dessa coluna, a gente chega no detector, que, como o próprio nome diz, serve para detectar os sinais analíticos que ele acaba recebendo. E detectores podem ser variados, como de UV visível, de fotoluminescência, de ionização, e cada um é característico para receber esse sinal de uma maneira diferente. E depois que esse detector detecta esse sinal, ele passa para um registro, que é o computador, que ele acaba tendo esse software. Esse software ele vai pegar as informações vindas do detector e vai acabar transformando em gráficos, por exemplo, como cromatograma, para que a gente consiga analisar a concentração através da integral dos picos, ao tempo de retenção, que é uma característica boa para você saber qual que é essa molécula, se você puder comparar com outras. E então, o registro é responsável por isso, por transformar os sinais analíticos vindos do que o detector percebe em medidas que a gente consegue manipular, que a gente consegue observar e consiga quantificar o que foi detectado. E por fim, nós temos o recipiente novo, que é o recipiente de descarte, que ele serve simplesmente para que depois de passar por todos esses processos, a fase móvel e com os analitos chegue nesse recipiente e possa ser descartado corretamente. Agora eu vou falar um pouco sobre a aplicabilidade científica e tecnológica dessa técnica. No setor farmacêutico, por exemplo, o HPLC é sem dúvidas a técnica mais importante. Ela é usada em todas as etapas, desde a triagem inicial de novos candidatos a fármacos até o controle de qualidade final. Ela é quem garante que a dose do princípio ativo no seu comprimido está correta e que não há impurezas tóxicas acima dos limites regulamentados. Na indústria de alimentos e de bebidas, a HPLC protege o consumidor. Ela é usada para quantificar vitaminas, açúcares e aditivos, garantindo a informação nutricional do rótulo. Mais criticamente, ela detecta contaminantes perigosos, como micotoxinas em grãos ou resíduos de pesticidas.
No monitoramento ambiental, a HPLC nos ajuda a rastrear o impacto humano. Ela é essencial para analisar a presença de poluentes orgânicos em amostra de água e de solo, como resíduos de medicamentos ou pesticidas, permitindo a tomada de decisões sobre a qualidade ambiental. E na área clínica e biotecnológica, a HPLC é usada para separar e purificar biomoléculas complexas, como proteínas, peptídeos, e também para monitorar os níveis de drogas terapêuticas no sangue dos pacientes. Em resumo, a HPLC é uma tecnologia transversal fundamental para a segurança, saúde e qualidade de vida, em praticamente todos os setores regulamentados. Para concluir, o HPLC é uma técnica que combina a elegância dos princípios físico-químicos de partição e dissorção com a engenharia de alta precisão. Ela é robusta, versátil e, acima de tudo, essencial para a separação e quantificação de compostos e matrizes complexas. Sua importância se manifesta na garantia de qualidade dos nossos alimentos, medicamentos e no monitoramento do nosso meio ambiente. A técnica continua a evoluir, como a UHPLC sendo o futuro imediato, prometendo análises ainda mais rápidas e detalhadas. A HPLC é e continuará sendo um pilar insubstituível da ciência analítica. Queremos agradecer a todos a atenção e a partir de agora, e caso tenha alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Muito obrigado.